Eu tenho um versículo que eu amo muito nas cartas de João, que ele diz que não é necessário que ninguém nos ensine, porque nós temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Mas aí você pergunta, por que eu preciso de um pastor, de um mentor, de alguém que me instrua, de alguém que tenha uma autoridade sobre a minha vida? O grande lance da vida é o seguinte: nós sempre vamos precisar de alguém para nos instruir. Mas o verdadeiro ensino, a verdadeira sabedoria, você tem que extrair ela do Espírito Santo. Então assim, até Jesus Cristo vir sobre a terra, o homem ele era simplesmente uma alma vivente. Hoje, Deus implantou o Espírito dele dentro de nós, para que o nosso Espírito fosse vivificado juntamente com o dele, para que nós de verdade venhamos ter a natureza de Cristo agora. Então assim, o Espírito Santo ele vai te ensinar a palavra, o Espírito Santo vai te revelar a palavra, mas assim como que quando nós nascemos da nossa mãe, nós aprendemos a falar o português porque nós nascemos num país onde a língua predominante é o português. E aí, se nós tivéssemos nascido, por exemplo, nos Estados Unidos, nós falaríamos inglês. Se nós tivéssemos nascido em qualquer um outro lugar que falaria uma outra língua, nós não iríamos nos identificar com o português. Então, quando você nasce de novo, você tem o Espírito Santo e você começa a congregar e participar de um lugar, você vai ter a linguagem daquele lugar. Então é muito importante que você aprenda os primeiros passos, mas é muito importante que você vá para a fonte, para o Espírito Santo de Deus, no teu quarto, com a tua Bíblia, você ali passar tempo, ali você ter comunhão com Deus. Então ele vai te revelar coisas maiores. É isso que acontece. Então se você, no tempo que nós vivemos hoje, as pessoas criticam e julgam demais os homens. Nós falamos demais contra os homens, porque a gente vê muitos homens também dando mau testemunho. E esse mau testemunho a gente tem a tendência de fechar o nosso coração. Só que ao invés de fechar o coração para os homens, a gente fecha o coração para os princípios. E é sobre isso que eu quero falar com você. Você não pode fechar o seu coração para os princípios. Você tem que fechar sim o seu coração para aquilo que não provém da palavra de Deus. Aquilo que não provém do coração de Deus para o seu coração e para o meu coração. E às vezes um homem sim é responsável por isso. Mas a Bíblia deixa claro para nós que os homens eles iriam se corromper. Então às vezes você nasceu numa igreja, você congregou numa igreja por anos, e de repente o teu pastor, que você tinha uma grande estima por ele, um carinho, ele muda a personalidade dele, simplesmente assim. E aí você fecha o teu coração para o evangelho por causa de um homem que mudou a personalidade. Você não consegue entender que se esse homem mudou a personalidade dele, é porque o tempo dele acabou. Em algum lugar ele vai se corrigir com Deus, ele vai se acertar com Deus, fique tranquilo. Mas você não entendeu que é o seu ponto de partida agora? É o seu ponto de partida agora de completar a carreira que aquele homem não completou? Você não pode fechar o teu coração para o evangelho. Você não pode fechar o teu coração para o chamado que Deus te deu. Mas você também não pode sair daí falando mal contra todos os homens, todas as igrejas. Você precisa, e eu preciso, entender a mente de Cristo. Paulo, quando ele escreveu a carta dos Coríntios, ele disse assim, nós temos a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo? São aquelas pessoas que falam como Cristo, que andam como Cristo. São aquelas pessoas que pensam como Cristo. São aquelas pessoas que têm a atitude de Cristo. A gente vê hoje no meio cristão, se eu sou de uma denominação, a pessoa é de outra denominação, e a gente não concorda com algumas coisas, um já começa a condenar o outro. A gente vê no nosso tempo hoje, as pessoas, às vezes elas têm um acidente trágico, ela morre, e no passado ela frequentou a igreja. As pessoas hoje, eu falo nós cristãos, a gente coloca julgo sobre essas pessoas, a gente coloca condenação sobre elas, e fazendo assim nós não temos a mente de Cristo. Como que Cristo se posicionou no tempo que ele caminhou? Como que Jesus Cristo se posicionou no tempo que ele caminhou sobre essa terra? Ele teve atitudes excelentes. Claro que eu e você nós vamos errar, mas nós precisamos buscar a excelência do evangelho. E isso foi deixado para aqueles que têm coragem de cavar, de descer no mais profundo e extrair essa essência para as nossas vidas. Então, que essa palavra, que esse momento, que essa
pequena exortação sirva para você, sirva para mim que está servindo também, porque eu tive experiências assim. Eu fechei o meu coração um tempo. O que eu estou te falando hoje foi porque eu fechei o meu coração por causa das pessoas, e a culpa principal não foi delas, porque eu abri meu coração para quem não deveria abrir, e isso trouxe consequências. Mas nesse intervalo eu pude ter uma experiência com Deus onde mudou muita coisa dentro do meu coração. Por isso que eu te digo hoje, existe um lugar que você entra sozinho, o Santo do Santo, ninguém entra com você. No dia do julgamento, ninguém vai entrar conosco, porque o nosso advogado vai estar lá, Cristo Jesus. Ninguém mais vai entrar conosco. Então nós precisamos simplesmente ter um posicionamento diante dele e não colocar culpas nos homens, porque, entenda uma coisa, isso é propósito de Deus. Nós nascemos e morremos nas mãos dos homens. Nós às vezes confiamos tanto nos homens. Outro dia eu precisei levar minha filha no médico, e o médico deu uma receita lá que eu, que não sou médico, falei, isso está errado. Mudamos de médico, e o médico disse, que loucura, aquele médico mandou você fazer isso. Eu falei, foi. Então a gente tem que ter tanta intimidade com Deus, ao ponto que se alguém te der uma instrução errada, você vai falar, opa, não é assim. Mas não é partidarismo, sabe? Não é o meu, o seu, o dele, ou aquele é melhor, não. É a gente poder entender que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então entenda isso. Vamos para um lugar que está preparado para nós. Esse lugar de intimidade, esse lugar onde o Espírito Santo de Deus, ele vai envolver a nossa vida, e nós não seremos enganados por ninguém, muito menos por nós mesmos. Deus abençoe sua vida. Louva a Deus por você estar participando conosco aí nesses dias. No dia 22 de novembro nós vamos ter um evento exclusivo para jovens. Nós vamos falar diretamente ao coração dos jovens. Nós queremos impactar o coração dos nossos jovens, para que eles não sejam consumidos, para que eles não sejam atraídos por essa ideologia que está brotando sutilmente na nossa geração, na geração dos nossos filhos.